Olá pessoal, tudo bem? Então vamos fazer hoje, começar a trabalhar vibrações, capítulo 4 então, do HAL. Tá? Então nós vamos trabalhar vibrações sob condições forçantes gerais. Tá? Então a gente vai estudar a resposta do sistema com grau de liberdade às funções forçantes gerais não harmônicas. Tá? Essas funções, então, elas podem ser periódica, não harmônica, ou não periódica. Tá? Se a duração da função ou a excitação for pequena em comparação com o período natural do sistema, ou seja, com a nossa frequência natural do sistema, a função forçante ou a excitação é denominada de choque. E ela vai ser um impacto, vai ser uma situação atípica. Né? A vibração sofrida por um instrumento, então, quando sua embalagem cai de uma altura, a força que foi aplicada à base de uma prensa de forjar ou o movimento de um automóvel quando passa por um buraco na estrada são exemplos de funções forçantes gerais. Tá? Se a função for periódica, ou seja, ela não harmônica, ela pode ser substituída por uma soma de funções harmônicas por meio do procedimento de análise harmônica. Tá? Usando o princípio então da superposição, a gente pode pegar então a resposta de cada uma dessas funções que vão formar a soma, né? E encontrar então a resposta do sistema, desse sistema baseado nessa função que causou a vibração. Tá? Se ele for sujeito a uma força não periódica aplicada repentinamente, ou seja, um choque, a resposta então da vibração vai ser só a parte transitória. Então, seria tudo aquilo que a gente estudou no capítulo 2. Tá? A resposta transitória do sistema ela pode ser determinada então pelo que é conhecido como integral de convolução. Por quê? Porque o tempo é muito curto para que a gente possa então fazer essa análise. Tá? Quando a gente tem uma força externa que é periódica com período, ou seja, tal igual a 2π sobre ômega, ela pode ser expandida então em uma série de Fourier. Né? Então a força vai ter um termo a zero, somatório dos termos em A vezes o cosseno de J ômega, e o somatório dos termos em B vezes o seno de J ômega. Sendo os termos AJ, 2 sobre tal, 0 a tal, f de t, cosseno de J ômega t dt. E B, J, 2 sobre tal, 0 a tal, f de t, seno de J ômega t dt. Sendo J, 1, 2, 3, né? A gente chega a analisar até a terceira harmônica, ou seja, então fazer o cálculo de J até 3, nesse caso. Tá? Aqui a gente tem exemplos típicos de sistemas de primeira ordem, onde eu não tenho a massa, né? Não tenho a massa, tenho só a minha mola e o meu amortecedor. Então é um sistema de primeira ordem. Tá? Aqui eu tenho um sistema de segunda ordem, onde eu tenho a massa, a mola e o amortecedor. Tá? Se a gente fizer uma análise primeiro no sistema de primeira ordem, então aqui está um exemplo, a configuração está montada com o amortecedor e a mola em paralelo, a gente tem então que o coeficiente de amortecimento vezes a aceleração mais a rigidez da mola vezes o deslocamento x e o deslocamento y, que estão aqui, onde y é um movimento periódico, está transmitido ao sistema no ponto A. Tá? Então, aqui eu tenho um movimento periódico, que é o y, que está sendo transmitido. O x é a nossa resultante. Tá? Então, se o deslocamento periódico no ponto A é expresso na série de Fourier, a gente vai ter, então, essa condição aqui. Então, que é A0, o somatório de AJ, seno de ômega J, T, mais o somatório de BJ, cosseno de ômega T. Sendo que o A vai ser a mola, a rigidez da mola sobre o coeficiente de amortecimento. A0 é o A vezes o A0 maiúsculo é o A0 vezes o A0 minúsculo dividido por 2. E o AJ é o A vezes o AJ, B, A vezes BJ, ômega J, J ômega. E J, 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Então a nossa configuração agora fica nessa condição aqui.
tá? A gente pode ver que o lado direito da equação do movimento é uma constante, mais uma soma linear de funções harmônicas, ou seja, eu tenho a constante A0 e a soma linear das duas funções, minha J e BJ. Tá? Usando então o princípio da superposição, a gente consegue encontrar a solução, né, em regime, o deslocamento em regime permanente, para que a gente possa então ter a resposta desse sistema. Então, a resposta desse sistema vai ser a somatória dos três termos que a gente tem aqui: A0, AJ e BJ. Tá? Se a gente pegar primeiro, então, a equação do movimento, sendo x0, a aceleração inicial, mais a vezes o deslocamento inicial, sendo isso igual a A0, a solução da equação, então, vai ser que x0 de t vai ser igual a A0 sobre A. Tá? A equação do movimento para esse termo, AJ sendo de ωJt, ela vai ser, então, a aceleração mais A vezes o deslocamento, igual a A vezes o seno de ômega-t. Tá? Se a gente considerar que a nossa resposta vai ser nesse formato, ou seja, tem uma amplitude x vezes um seno da frequência da excitação menos um φ. O deslocamento x vai ser quem? Vai ser A maiúsculo sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais a frequência forçante ao quadrado. Tá? Ou seja, a harmônica daquele ponto, porque aqui a gente vai ter uma mudança. E o ângulo φ vai ser a tangente na menos 1 da frequência forçante sobre A, para cada um dos termos. Então, para a fundamental, a harmônica 1, a harmônica 2 e assim por diante. Tá? Mesma coisa vai ser com B, só que a diferença é que agora eu tenho o deslocamento y. Né? O meu deslocamento y é o meu B sobre a raiz quadrada de A ao quadrado vezes a frequência forçante ao quadrado. Tá? O ângulo φ permanece o mesmo. Tá? Então aqui a gente teria então, a equação do meu deslocamento. Então, A0 sobre A mais o somatório de AJ sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais a frequência ao quadrado vezes o seno da frequência menos φ mais o somatório de BJ sobre A ao quadrado mais ômega ao quadrado sobre J vezes o cosseno. Tá? AJ é A vezes AJ, BJ é A vezes BJ, é A0, A vezes A0 sobre 2. E A rigidez da mola sobre o coeficiente de amortecimento. A frequência, então, por isso que a frequência as harmônicas, né? Então, quando aqui for 1, eu tenho a frequência natural. Quando for 2, eu tenho a segunda harmônica, eu tenho a primeira harmônica desse sistema, 3, a segunda harmônica e assim por diante. Tá? Que são tem a frequência fundamental e as harmônicas, né? Se a gente pensar num exemplo agora, eu tenho aqui então que a minha função, né, o meu sistema, a equação do movimento é aceleração mais 1,5 vezes o deslocamento x, que é igual a 7,5 mais 4,5 cosseno de t mais 3 seno de 5t. Então eu tenho um termo A0, um termo A e um termo B. Tá? XP de t para o primeiro termo, então vai ser quem? Vai ser 7,5 dividido por 5 igual a 5. Então essa seria para a minha constante. Tá? Para a segunda parte, que é o cosseno de t, tá? 1,5, a velocidade vezes 1,5x mais 4,5 cosseno de t. O formato que a gente está utilizando é xp de t, y cosseno de t menos φ. Tá? Porque a minha frequência aqui é 1. O y, então, vai ser o bj sobre a ao quadrado mais ômega ao quadrado. Tá? Então, 4,5 dividido por 1,5 ao quadrado, tá aqui, esse é meu a, mais a minha frequência ao quadrado, que é 1. Então, eu tenho que o valor de y é 2,4961.
Tá? Então, para esse termo, e o φ, né, a frequência sobre A, 1 sobre 1,5, 0,588 radianos. Tá? Então, o meu deslocamento, né, o meu xp de t para esse termo é 2,4961 cosseno de t menos 0,588. Tá? Para o termo y, então, o A permanece o mesmo, que é o A minúsculo permanece o mesmo, 1,5. Minha frequência agora mudou para 5, né? Então eu consigo fazer, então, utilizando essa equação, x vezes o seno de 5t menos φ. Então xj vai ser AJ sobre A ao quadrado mais ômega J ao quadrado. Como eu só tenho 1, é o 3 dividido por 1,5, minha frequência ao quadrado. Tenho o deslocamento x de 0,5747. O φ, a minha frequência sobre o meu A. Então, deu 1,2793 radianos. Meu deslocamento para esse caso, 0,5747 seno de 5t menos 1,2793. Tá? Então, minha frequência, né, a minha solução é a soma dos três termos. Aqui está mostrando, então, a função da força, tá? E aqui o meu deslocamento. Ok? Se a gente, então, pegar o sistema massa-mola-amortecedor, que é um sistema de segunda ordem, tá? A equação do movimento é a massa vezes a aceleração, mais o coeficiente de amortecimento vezes a velocidade, mais a rigidez da mola vezes o deslocamento x igual a minha f de t. Se a minha f de t agora for a0 sobre 2, né, uma série de Fourier, né, eu consigo, então, fazer encontrar a resposta para cada um dos meus sistemas, dividindo em três partes. Então, tem a primeira parte, que é a 0 sobre 2, a segunda parte, que é o termo, que é o somatório em cosseno, e a segunda parte, que é o somatório em seno. A terceira parte, perdão, que é o somatório em seno. Considerando a primeira equação, então, meu xp de t vai ser igual a 0 sobre 2k. Tá? Essa vai ser a minha resposta para o termo em A0. Considerando a segunda, e agora eu tenho um somatório em cosseno, então minha xp de t vai ser o AJ sobre K dividido pela raiz quadrada de 1 menos J ao quadrado vezes R ao quadrado, mais 2 vezes o fator de amortecimento vezes J vezes R ao quadrado, vezes o cosseno de J ômega t menos φ. O φ, 2 vezes o fator de amortecimento vezes J vezes o R, dividido por 1 menos J ao quadrado, R ao quadrado. R é a nossa razão de frequências, que é ômega sobre ômega n. A solução, então, particular da segunda parte, né, do sistema de segunda ordem, se a gente pegar aqui que o BJ também tem o mesmo formato, né, só que agora eu tenho a multiplicação por seno, eu tenho, então, que a minha resposta vai ser A0 sobre 2K mais AJ sobre K, dividido pela raiz quadrada de 1 menos J ao quadrado, R ao quadrado, mais 2 vezes o fator de amortecimento, vezes J vezes R ao quadrado, vezes o cosseno de J ômega t menos φJ, mais BJ sobre K, dividido pela raiz quadrada de 1 menos J ao quadrado, R ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais 2 vezes o fator de amortecimento, vezes J vezes R ao quadrado, vezes o seno de J ômega t menos φJ. ΦJ é 2 vezes o fator de amortecimento vezes J vezes R, dividido por 1 menos J ao quadrado vezes R ao quadrado. Novamente, R é a razão entre as frequências, sendo que ômega sobre ômega n. Tá? Se a gente pegar, então, um exemplo, eu tenho uma válvula, né? Então, no estudo de vibrações de válvulas utilizadas em sistemas de controle, a válvula possui uma haste elástica que são modeladas como sistema massa-mola-amortecedor. Além da força da mola e da força de amortecimento, há uma força de pressão do fluido na válvula, tá? Que oscila com a quantidade de abertura e fechamento da válvula. Então, está pedindo para a gente encontrar a resposta do estado estacionário da válvula quando a pressão na câmara varia conforme
vai ser indicado na figura. Supondo que a minha rigidez vai ser 2.500 Newton por metro, coeficiente de amortecimento 10 Newton segundo por metro, e a minha massa de 0,25 kg. Então aqui está o modelamento da minha válvula, né? E aqui está a variação da pressão na válvula. Então a gente tem um período, né, que é igual a 4, uma amplitude, né, de 50.000 pascais, tá? E assim a gente consegue fazer essa condição. Podemos dar uma olhada no formato, tá? A força, então, para a gente pegar a força da válvula vai ser a amplitude A vezes a pressão, a variação da pressão no tempo, né? A amplitude A e a área transversal da câmara, que é dada por A π 50 ao quadrado sobre 4. Então, 625 π milímetros quadrados, ou 0,00625 π metro quadrado. A força, então, vai ser, foi calculada através do transformado de Fourier, vai ser 25.000A menos 2 vezes 10 na 5A sobre π ao quadrado vezes o cosseno de ômega-t, menos 2 vezes 10 na 5A sobre 9 π ao quadrado vezes o cosseno de 3 ômega-t. Tá? Se a gente pensar, então, na resposta particular, eu tenho, então, do primeiro termo, 0,25, que é a minha massa, vezes a aceleração, 10, que é meu C, vezes a velocidade, mais 2.500, que é a rigidez, vezes o x, igual a 25.000A. Então, meu xp de t vai ser os 25.000A dividido por 2.500, vai dar 10A. Segundo termo, então, a gente tem toda a equação, substituindo os valores, né? Então, primeiro encontra-se a frequência natural, 100 radianos, depois encontrada a frequência natural, encontrar a frequência, então a frequência baseada no período, a minha frequência para esse sistema é π radianos, tá? E a minha razão das frequências é ômega sobre ômega n, então π sobre 100, 0,31416, 0,0311416, essa é a minha razão entre as frequências. Substituindo os valores, né, eu consigo encontrar, então, que a minha xp de t para o meu primeiro sistema é π ao quadrado, vezes dividido pela raiz de 1 menos a razão das frequências ao quadrado, mais 2 vezes o meu fator de amortecimento, tá? Vezes a minha razão de frequência, tudo isso ao quadrado, vezes o cosseno de πt menos φ. Φ vai ser igual a 2 vezes o fator de amortecimento, vezes a razão das frequências, dividido por 1 menos r ao quadrado. Tá? Então, eu tenho o valor do meu φ, 0,012566 radianos. Tá? Substituindo todos os valores, eu tenho que o meu deslocamento, menos 0,01593, cosseno de πt menos 0,0125664. Para a terceira parte, que é meu termo agora em cosseno, mas o meu J que mudou, agora é 3, então eu consigo fazer então toda substituição dos valores, encontrando o φ, porque o φ muda agora porque eu tenho J aqui no meio, né? J aqui também. Eu tenho aqui meu deslocamento. Então, para esse termo é menos 0,0017828 cosseno de 3πt menos 0,0380483. A resposta total, então, xp de t, 0,019635 menos 0,007828 cosseno de 3πt menos 0,380483 menos 0,0017828 cosseno de 3πt menos 0,0380483 metros. Então, essa é a equação do deslocamento para esse sistema. Tá?
Referências, o HAL, Vibrações Mecânicas, a quarta edição, da editora Pearson. Tá? Muito obrigado.